Caneladas de Segunda, com o Flávio Soares. O Galo Mineiro é mais um a falhar miseravelmente na difícil tarefa de derrubar o Corinthians, que só não é líder, ainda mais isolado, porque Santos e Grêmio venceram, respectivamente Flamengo e Atlético Goianiense, assim como o Palmeiras, que mostrou para o Botafogo que posse de bola é igual a derrota no Brasileirão. Eu sou Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Em seu reencontro com o Mineirão, o Atlético tinha a dura missão de tentar parar o inacreditável Corinthians, e não conseguiu. O Galo começou o jogo pressionando o Corinthians, tentando acuar o líder do brasileiro, como fez o Flamengo no segundo tempo do jogo do último domingo. Mas aos 31 minutos do primeiro tempo, na única boa oportunidade que teve, Jô finalizou sem chances para o goleiro Vitor e abriu o placar. Em desvantagem, o técnico Rogério Micali mandou Robinho e Adilson para o jogo aos 18 do segundo tempo. Aos 23, a paciência de Fábio Carille com Giovanni Augusto acabou e Camacho foi para o jogo. A mudança do Galo para uma formação mais ofensiva teve efeito zero, assim como a do Corinthians, que seguiu sendo pressionado. Mas o domínio do Atlético, nas poucas vezes em que virava uma oportunidade de gol, parava na defesa do Timão e em mais uma boa atuação de Cássio. E o jogo seguiu assim, até que aos 36 minutos, Rodriguinho, numa expressão que Arnaldo Ribeiro da ESPN gosta muito de usar, torceu a faca, marcou o segundo e liquidou a partida. Com o resultado, o Timão segue tocando terror para cima dos adversários com números impressionantes. Chegou aos 44 pontos e passou a ter a melhor campanha do primeiro turno na história dos pontos corridos com 20 clubes. Tem, pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro, o artilheiro da competição, segue com a melhor defesa, apenas 8 gols sofridos, e o segundo melhor ataque ao lado do Sport, com 29 gols. E caberá justamente ao Sport, no próximo sábado, a tarefa de tentar derrubar o Corinthians ainda no primeiro turno, ou ajudar a melhorar ainda mais os números da melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. E tudo isso pelas mãos de um técnico considerado pequeno para o Corinthians, Fábio Carille. E na melhor de 3 entre Santos e Flamengo, deu Santos. Depois de um primeiro tempo aberto e muito equilibrado, em que, apesar de 3 boas oportunidades do Flamengo para abrir o placar, o 0-0 se manteve inalterado, o segundo tempo fez valer o dinheiro gasto com os ingressos no Pacaembu. O Peixe saiu na frente com um belo gol de Bruno Henrique aos 14 minutos, mas quase não deu para comemorar, viu? 3 minutos depois, Everton Ribeiro empatou. Aos 21, Felipe Viseu, que substituiu o Guerreiro que saiu contundido durante o jogo, virou para o Flamengo. Aos 28, Rodinei foi expulso e a coisa desandou de vez pro Mengão. Alisson, aos 39, empatou para os donos da casa e Ricardo Oliveira, aos 43, virou. Antes disso, aos 41, o Flamengo teve um gol do Hever anulado. O resultado manteve o Santos na terceira posição do Brasileirão, segurou o Flamengo na quinta e deu ao badalado goleiro Diego Alves a maravilhosa média de 2 gols sofridos por jogo, o que não deixa de ser um avanço no Flamengo se lembrarmos que Muralha tomou os mesmos 4 gols em apenas um jogo, contra o Santos inclusive. Com certeza Zé Ricardo foi dormir com a cabeça cheia e vai passar o dia de hoje ouvindo "Fora Zé!" lá na Gávea, mas vai ser o dia inteiro isso, né? E depois do "Fora Felipe Melo", que pode ser envolvido em uma troca por empréstimo com o atacante Nico Lopes do Internacional, o Palmeiras foi até o Engenhão e aplicou o veneno que tem sido fatal na maior parte dos jogos deste Campeonato Brasileiro: deixar a bola com o adversário. O Botafogo tinha a posse de bola, mas só Palmeiras era perigoso e no final do primeiro tempo encontrou seu gol em um erro do zagueiro Igor Rabelo, que cortou mal a cobrança de falta de Egídio e colocou a bola no fundo do gol de Gatito Fernandes. No segundo tempo, os donos da casa vieram mais ligados e Rodrigo Pimpão, em posição de impedimento, completou o cruzamento de Roger para empatar o jogo, que seguiu inalterado, com o Botafogo tendo a posse de bola e o domínio e o Palmeiras acuado esperando uma chance, que veio aos 40 minutos do segundo tempo em uma finalização de Daverson, um bom jogador, diga-se de passagem, concluindo o cruzamento do veterano Zé Roberto. Nervoso em campo, o Botafogo não conseguiu aproveitar os cerca de 9 minutos que ainda restaram de jogo, 5 minutos regulamentares mais 4 de acréscimos, para buscar o empate. Com isso, o Palmeiras, que deverá poupar até o uniforme na próxima rodada para chegar inteiro no jogo contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores na próxima quarta-feira, ganhou uma gordura na quarta posição e colocou 3 pontos entre ele e o Flamengo, quinto colocado. E o vice-líder Grêmio venceu com um gol no finalzinho
também o Atlético Goianiense, um jogo que deveria ser processado por roubo de 90 minutos das vidas das pessoas que se arriscaram a assisti-lo. O tricolor gaúcho em nada lembrou aquele time que arrancou elogios durante todo o campeonato e por pouco não tomou um susto digno daquele que o Avaí lhe deu. Lembram os 2-0? Então, quase. Mas o importante são os 3 pontos, que mantêm a distância para o Corinthians inalterada. Fechando a quarta-feira, a Ponte Preta passou uma vergonha desgraçada no Barradão e perdeu por 3-1 para o vice-lanterna. Vitória! Vai ter gente dormindo no sofá em Campinas depois dessa. Pode escrever o que eu tô falando. Vai dar briga lá. E a Chapecoense enfrentou o Bahia, que depois da demissão de Jorginho foi até a Arena Condá com aquele cheirinho de técnico novo. Mas Preto Casagrande, o novo técnico do Bahia, não conseguiu mudar em nada o desempenho da equipe. Como não é possível decretar a derrota dos 2 times, que o jogo foi ruim também, não tão ruim quanto o do Grêmio, mas foi ruim também, o empate em 1-1 foi mais do que merecido, muito mais do que os 2 mereciam, inclusive. E mais importante do que o resultado do jogo no Ilha do Retiro entre Sport e Fluminense, que foi 2-2, vale aqui o registro do carinho de todos no estádio, torcedores, jogadores, comissões técnicas e equipes de arbitragem, com o técnico Abel Braga, que perdeu seu filho mais novo, João Pedro, de 19 anos, em um acidente doméstico no último sábado. Guerreiro, 2 dias depois, Abelão estava comandando o treino e após 4 dias foi comandar o time no Recife. É evidente seu desejo de se concentrar no trabalho para esquecer a dor, que muito provavelmente diminuiu um pouco com o carinho recebido ontem. O jogo foi só mais um em um longo campeonato e em uma longa carreira. Outros continuarão vindo. E a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro termina hoje, quinta-feira, com os seguintes jogos: São Paulo e Coritiba, a partir das 7h30 da noite no Morumbi. Atlético Paranaense e Avaí, a partir das 7h30 da noite também, lá na Arena da Baixada. E fechando a rodada, o Vasco recebe o Cruzeiro no estádio Raulino de Oliveira, a partir das 8h da noite. Eu sou o Groot e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. E se você gostou do nosso programa, deixe seu comentário. Se não gostou, deixe sua sugestão. Aproveite para nos seguir nas redes sensuais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Ouça o nosso podcast no YouTube e assine o nosso canal. Compartilhe, ouça e ajude-nos a conquistar o mundo e pagar alguns boletos. Aproveite também para se cadastrar na newsletter do Ganhador. Entre na nossa homepage e clique no botão azul Novidades por e-mail. Cadastre-se e receba a nossa newsletter todas as sextas-feiras com o melhor da programação esportiva para o final de semana e também todo o nosso amor. Eu volto na próxima segunda-feira com minhas caneladas para a rodada final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Até lá!